E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a eletrólise, tá? A facilidade em descarga. Mas antes disso, vamos para a frase do dia, que é sobre o amor. Quem não gosta, né, quem não é tão apaixonado assim, pula essa parte do vídeo e vai direto pro assunto, tá? Bom, amar é sentir-se feliz da felicidade do ser amado. Quem ama transforma a felicidade do ser amado na sua própria felicidade. Quem ama, perdoa. Quem não conhece o perdão, não sabe o que é o amor. A diferença entre o primeiro amor e o último é que nós sempre acreditamos que o primeiro será o último, enquanto se considera o último como se fosse o primeiro. O amor é o nosso estado natural, quando não optamos pela dor, pelo medo ou pela culpa, né? No amor, todas as contradições da vida se dissolvem e desaparecem. Só no amor existe unidade e dualidade sem conflito. Se sou amado, quanto mais amado, mais me correspondo ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é feito reflexo, tem que ter reflexo. Não me lembro mais qual foi nosso começo. Sei que não começamos pelo começo, já era amor antes de ser, tá? Então estas são algumas frases inspiradoras aí, né, para motivar o nosso estudo, tá? Mas vamos parar de falar disso e vamos direto ao assunto, tá? Nós vamos falar sobre, tá, a facilidade em descarga tanto para o cátodo quanto para o ânodo. Nós sabemos muito bem que o cátodo corresponde ao polo negativo, numa eletrólise, ao passo que o ânodo corresponde ao polo positivo. Vamos iniciar o nosso estudo, primeiramente, pelo cátodo, que é o polo negativo, tá? Então nós vamos ter os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos e o alumínio, que é o Al3+, tá? Depois nós vamos ter o H+, depois nós vamos ter o que? Nós vamos ter os demais, que no caso seria zinco, Zn2+, tá? O ferro, que seria o Fe2+, o cromo, que seria o cromo 3+, o níquel, que seria o Ni2+, o cobre, que seria o Cu2+, e a prata, que seria a G+. Como assim? O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer que, né, vai ser mais difícil, né, ó, vou colocar uma seta assim, ó, né, a gente está falando sobre o que? Sobre o cátodo, tá, que é o polo negativo, tá, é o polo negativo. Então é mais difícil, como assim mais difícil? Se eu tiver membros da família 1A, né, que são os metais alcalinos, da família 2A, alcalinos terrosos, e alumínio, que é L3+, quanto mais eu me aproximo daqui, né, mais difícil é a descarga, né? A descarga se torna mais difícil. Bom, aí no meio nós vamos ter, né, o H+, que está intermediário, e depois nós vamos ter os demais. Tá? O que eu posso entender como demais são quem? Por exemplo, zinco 2+, ferro 2+, cobre 2+, tá? Aliás, cobre não. Cromo, né? 3+, certo? Aí vai ser o que? Aí vai ser níquel 2+, níquel 2+, aí seria cobre 2+, e seria a prata mais, a G+, tá? Aqui é mais, pra cá é mais fácil. Então, vou colocar aqui mais fácil, né? Mais fácil. Então, esses aqui são os demais. E você tem que saber, né? Quando ele fala demais, são esses íons. São esses cátions, né? Zinco, ferro, tá? Cromo, níquel, cobre e prata. Então, pra cá é mais difícil. Pra cá é mais fácil.
Agora vamos analisar o ânodo, tá? O ânodo é o que na eletrólise? É o polo positivo. Nós vamos ter, né, os ânions oxigenados mais fluoreto. Tá? Engana-se quem pensa que sejam apenas os ânions oxigenados. Não, são os ânions oxigenados mais o fluoreto, né, que é mais difícil. Tanto que numa eletrólise aquosa, em que eu tenho, né, H+, OH-, numa eletrólise aquosa, esses ânions oxigenados e mais fluoreto, eles nunca, never, vocês podem ter certeza, né? Geralmente a gente fica assim, é casca de ovo isso, né? É casca de banana, na verdade, que fala, né? As palavras somente, nunca, tem que tomar muito cuidado. Mas aqui você pode ter a certeza, eu estou dizendo, eu não, né? Quem sou eu? Os livros dizem isso, tá? Que numa eletrólise aquosa, estou sendo bem claro, bem específico, numa eletrólise aquosa, os ânions oxigenados mais o fluoreto nunca sofrerão descarga. Nunca sofrerão descarga. Por quê? Por conta, né, da dificuldade, né, da tendência que esses ânions têm em reagir. Então é exatamente por causa disso. Né, eles não têm muita tendência em reagir, tá? Numa eletrólise aquosa. Então, recapitulando. Numa eletrólise aquosa, os ânions oxigenados mais o fluoreto, tá? Porque não é apenas ânions oxigenados, são ânions oxigenados mais fluoreto, nunca, never, sofrerão descarga. Então você pode ter certeza, eletrólise aquosa, eles não vão sofrer descarga. Por quê? Por causa da tendência que esses ânions têm em reagir. Então, quando nós falamos em ânodo, né, que é o polo positivo, nós temos os ânions oxigenados mais fluoreto, tá? Então eu vou escrever assim, ó, ânions oxigenados, barra, para dizer que não são apenas os ânions oxigenados, mas o fluoreto também. Quem é o fluoreto? F-, tá? Entre parênteses, F-, tá? É mais difícil deles sofrerem a descarga. Tanto que numa eletrólise aquosa, esses íons, né, que no caso são os ânions, né, nunca vão sofrer descarga. Então é mais difícil. Depois vem o intermediário, que é o H-, isso aqui no cátodo é o H+, aqui no ânodo é o H-, certo? Depois vem o OH-, tá? Depois, por último, nós vamos ter, né, os ânions não oxigenados, tá? Os ânions não oxigenados. Ânions não... Estão enxergando? Ânions não oxigenados, tá? Não oxigenados, tá? Você pode dar exemplo para eu lembrar disso aí? Ânions não oxigenados. Posso, claro. Vamos começar pelos ânions oxigenados. Os ânions oxigenados, nós podemos falar do sulfato, que é o SO4, 2-. Podemos falar do nitrato, que é NO3-, certo? Não são apenas ânions oxigenados. Fluoreto, que é F-, que eu já escrevi. E aí os ânions não oxigenados, né, Br-, tá? I-, Cl-. Então, brometo, que é Br-, ponto e vírgula, iodeto, que é I-, tá? Fluoreto, que é Cl-, tá? São os ânions aí não oxigenados, tá? Muito obrigado pela presença de vocês.